Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, é com a certeza da Tua assistência que dirigimos aos irmãos e companheiros de jornada evolutiva a nossa fraternal conversa desta manhã. Inspira-nos a elevar o grau de aproveitamento do tempo que nos concedeste. Estende as Tuas bênçãos à humanidade inteira, ensinando-nos a amar, para que seja entre nós fraternidade, amor e paz. Assim seja. Meus caros e caras, estamos de volta aos seus lares com Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Um bom dia a todos, bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Um bom dia para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. A quem agradecemos pelo serviço de áudio e sonoplastia. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 56. Eis a pergunta: a constituição física dos diferentes planetas é a mesma? Resposta: não. Eles não se assemelham de modo algum. E, bem a propósito desse ensinamento, cabe-nos uma explicação. Aqui na Terra, nos queixamos tanto, ficamos tristes e angustiados quando somos surpreendidos por maremotos, terremotos, tempestades violentas, tsunamis, e nem todos nos julgamos responsáveis por isso. Se fôssemos uma humanidade elevada em moralidade, este mundo também seria como qualquer dos mundos mais adiantados, em que essas coisas são simplesmente desconhecidas, dando lugar à paz, à serenidade, à alegria, portanto, à felicidade efetiva. Na sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte Paola das Graças Santos, da Vila São Sebastião. A Paola perguntou: os senhores do excelente programa Sementeira Cristã, que ouço todos os domingos, podem tecer alguma consideração sobre o mundo espiritual? Como ele é? Se há regiões delimitadas para o céu e para o inferno? Muito gratos pelo elogio. Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Paola. Ouviremos a resposta no final deste programa. Lembramos aos ouvintes que outubro está aí, com ele o Idefran promove a 28ª Feira do Livro Espírita de Franca, como oportunidade especial de os leitores adquirirem livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. E a USE Franca promoverá o 42º mês de Kardec, iluminando as consciências com palestras, seminários, músicas e teatro. No dia 1º, teremos Orson Peter Carrara, ministrando o seminário às 14 horas sobre o tema Diante da Vida com Chico Xavier. E às 19 horas e 45 minutos, palestra sobre o tema Tensão Emocional, no Grupo Espírita Luz e Amor. No dia 2, Sônia Lúcia da Silva Rodrigues, em palestra sobre o tema Educação de Espíritos no Século XXI, Desafios e Possibilidades. No Centro Espírita, Dona Nina. No dia 7, Companhia Amigos da Luz na peça teatral Morrendo e Aprendendo, no Teatro Judas Iscariotes, às 19 horas. Dia 9, Rogério Barbosa de Castro falará sobre o tema O Crime, o Criminoso e o Espiritismo,
do Templo Espírita Vicente de Paula. No dia 15, seminário com Antônio César Perry de Carvalho, no tema Cristo Consolador. E às 19h45, palestra sobre o tema Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, na Escola Pestalozzi Centro. Dia 16, Vera Lúcia Silva, palestra sobre o tema do cristianismo primitivo ao cristianismo redivivo, no Centro Espírita Amor e Caridade. Dia 22, Cosme Massi, com seminário às 14h na Escola Pestalozzi Centro. E às 19h45, palestra sobre o tema A Ética e a Moral Espírita nos Dias Atuais, no mesmo local. Dia 23, Marcos Faleiros e Felipe Salomão, juntos com palestra denominada Espiritismo em Prosa e Verso, na Instituição Espírita Eurípides Barçanufo, em Cristais Paulista, às 19h. Dia 29, Júnior Silva, com o show Só o Amor Constrói, às 19h45, no Teatro Judas Iscariotes. Dia 30, Dr. Rodolfo Moraes Silva, com o tema Em Nome de Deus, no Centro Espírita Esperança e Fé, às 19h. E é sobre este tão importante assunto que vamos tratar, mas antes o nosso momento musical para reflexão, de Tchaikovsky, com a Orquestra de Câmara RGE, regida por Enrico Simonetti, Apenas um Coração Solitário. Brilhai a vossa luz, vós sois deuses, amai com toda força, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, tomai a vossa cruz, sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Brilhai a vossa luz, vós sois deuses, amai com toda força, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, tomai a vossa cruz, sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Tudo quanto eu faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais, muito mais, muito
Prezados amigos, uma correção, nós ouvimos com o Grupo GAN de Goiânia, Brilhai a Vossa Luz. Ouvintes, há muitos assuntos relevantes que devem ser suscitados em oportunidades como esta, num programa como Sementeira Cristã, que se preocupa em esclarecer as mentes, enobrecendo os sentimentos. A doação de órgãos é um desses assuntos que merecem ser destacados, porquanto tem ele implicações espirituais muito maiores do que se imagina. Aprendemos nos compêndios espíritas sobre a lei da reencarnação e vimos que no decorrer de sucessivas vidas, aqui no nosso planeta, vamos aprendendo importantes lições. Com isso, aprimoramos nosso caráter e nossa personalidade até o dia em que a vontade divina se fará através de nós e nos tornaremos espíritos livres. Cada reencarnação, portanto, precisa de um novo corpo físico amoldado ao nosso espírito e que venha atender às nossas necessidades evolutivas. Alguns espíritos reencarnam em corpos com deficiências desde o nascimento. Outros as adquirem no decorrer da existência, devido não só aos erros de vidas anteriores, mas muitas vezes também à conduta e conservação inadequada do vaso físico na reencarnação atual. É legítimo dizermos que o nosso corpo físico é nosso, porque nos é dada a tarefa de cuidá-lo, mantê-lo, sempre saudável e melhorá-lo, se possível, e se tivermos essa possibilidade. Alguns hábitos adquiridos no decorrer da existência, tais como a bebida, a alimentação extravagante, as drogas, o fumo, a promiscuidade e outros vícios, deterioram nosso corpo e fazem-no perder suas qualidades potenciais muito antes do tempo determinado pelo planejamento divino. Mas, para nossa alegria, a natureza concede-nos inúmeras possibilidades de refazimento. E cada dia despertamo-nos ao som de novas forças, novas energias. E, além disso, a ciência humana cada vez mais se prepara no valoroso trabalho de reconstituição e restabelecimento das funções do nosso organismo físico. Estas são palavras iniciais de Humberto Pazian, ao iniciar as considerações que veicula através do seu livro A Doação de Órgãos por uma Visão Espírita, da editora Letras e Textos. Alguns sistemas de estudos orientais nos dão um enfoque muito objetivo quanto aos cuidados que deveríamos ter com um aparelho que Deus nos concedeu para servir de veículo ao nosso espírito e manifestar o que temos de mais importante nesse mundo: a vida. Nosso corpo é composto de uma complexa rede de nervos, músculos, ossos, vasos sanguíneos e órgãos, todos formados por minúsculos corpos denominados células e todos ligados a um mesmo objetivo, que é a manutenção da vida. Através de medicamentos e intervenções cirúrgicas, o homem está aprendendo, no decorrer dos séculos, a reparar muitos componentes dessa máquina, até chegarmos mais recentemente à substituição de um órgão doente por um são, doado por alguém quando ainda é em vida, como os casos de transplantes de rim, de coração, de fígado, etc., realizados após a morte do doador e, em alguns casos, até mesmo enquanto o doador vive, como, por exemplo, a doação de parte do fígado. Pela sua importância na manutenção da vida, a par do conhecimento das implicações espirituais que da doação de órgãos pode resultar, o conhecimento sobre os próprios órgãos, suas capacidades e suas funções tornou-se nobre nos dias atuais. E os transplantes já estão saindo da era da insegurança para uma realidade mais rotineira. Pois justamente a propósito dos transplantes de órgãos, vamos falar do corpo espiritual, ou perispírito. Costumamos pensar no ser como aquilo que vemos através de nossos sentidos físicos, ou seja, quando vamos descrever alguém, falamos dos seus dotes físicos, da sua cor,
da sua altura e de todos os atributos que o diferenciam dos demais. Falamos também da sua personalidade, das suas características e do seu jeito de ser, mas sempre que assim o fazemos, pensamos no ser como se fosse apenas o corpo físico. Raramente desmembramos as qualidades do espírito, o seu eu verdadeiro, das qualidades do corpo que ele habita. Isso fazemos por hábito de pensarmos assim e com certeza nenhum mal há nisso. Mas no momento de meditarmos sobre esses assuntos, não devemos esquecer essas distinções. O corpo espiritual, ou perispírito, como o próprio nome expressa, é um corpo de material diferente do que os nossos sentidos materiais conhecem e percebem. E suas funções é trazer dentro de si o espírito, cuja definição dada a Kardec pelo Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos é a de uma centelha de luz. Existem muitas palavras para designar o corpo espiritual, como corpo etéreo, corpo astral, corpo fluídico e outras, mas nós, os espíritas, o conhecemos como perispírito. E para melhor entendermos sobre esse corpo, consideremos que o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa aos nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para os espíritos. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde o espírito desejar. Esse corpo fluídico evolui à medida que o espírito vai evoluindo e deixando para trás as marcas das suas imperfeições. O perispírito vai tornando-se mais sutil, chegando a níveis que fogem da nossa compreensão. Ele é um arquivo. Assim, tudo o que fazemos, pensamos, ou melhor, tudo o que somos na realidade, as nossas qualidades reais, ficam impregnados em nosso perispírito. Se lesarmos um órgão devido a hábitos infelizes, como os de fumar, beber, nosso perispírito, na área correspondente, ficará marcado, acarretando-nos prováveis problemas nessa mesma vida ou em vidas futuras. Dizemos prováveis, porque as leis divinas são criteriosas e justas, e não temos capacidade ainda para percebê-las de imediato e com exatidão. Tendo, contudo, a certeza de que são justas e misericordiosas, oportunizando-nos a autocorreção da nossa própria conduta. Ademais, podemos sim afirmar que o nosso corpo físico é uma cópia mais materializada do nosso corpo espiritual. Bem, até agora lembramos que nós temos um corpo espiritual que abriga o nosso espírito em sua tarefa evolucionária e que temos também um corpo material que abriga ambos em sua tarefa no resto do chão do planeta, isto é, na vida material. Frisamos também que, se falamos de corpos, o nosso eu verdadeiro é o espírito, que é eterno, imortal e não o corpo físico. Para que realizemos nossas tarefas no plano existencial, no plano terreno, precisamos de um corpo material, um corpo físico com todo o seu complexo e perfeito mecanismo de funcionamento. Mas observamos que, apesar de toda essa perfeição, ainda assim necessitamos de alguma coisa a mais para fazê-lo funcionar. É aquilo que conhecemos como vida. A ciência espiritual nos ensina que toda essa engrenagem só funciona enquanto houver uma energia, uma força, um elemento conhecido pelos espíritas como o fluido vital. É esse fluido que dá a partida nessa engrenagem maravilhosa que é o nosso corpo físico e faz com que haja a interação com o nosso espírito. Durante o período de nossa experiência e existência física, temos uma ligação fluídica entre o corpo e o espírito, que podemos chamar também de cordão fluídico, cordão de prata,
fio etéreo, etc. Mas o importante a sabermos é que somente quando essa ligação é rompida é que ocorre o que conhecemos por desencarnação. Ou seja, somente nesse momento é que o espírito se desprende do corpo físico, permanecendo nas regiões próximas à crosta terrestre ou elevando-se a regiões mais sublimes, sempre de acordo com o seu grau de evolução. E esse assunto tem implicações com a doação de órgãos. Todos conhecemos muito bem o termo doação. Doamos nosso trabalho a tarefas comunitárias, aos carentes, aos enfermos. Doamos dinheiro a instituições que dele necessitam. Doamos bens materiais e tantas outras coisas. Mas meditemos nesse momento sobre o que realmente doamos. Não será algo que está sobrando, que não nos fará falta de forma alguma? Não teria o caráter de nos massagear a vaidade, o orgulho, a participação social em eventos, ou talvez para afirmarmos participação na comunidade, ou o nosso gesto tem realmente, no ato da doação, a caridade como sua principal bandeira? Qualquer um de nós, em condições normais de funcionamento orgânico, pode doar seus órgãos. Mas é preciso que conheçamos suficientemente as leis divinas, que são as leis naturais. Pelo menos no que nos diz respeito mais diretamente, no quanto conseguimos entender dos desígnios da natureza. Se formos verdadeiramente caridosos e conhecedores dos princípios divinos que nos devem nortear a conduta no bem, jamais negaríamos doar os nossos órgãos quando deles já não mais precisarmos. A doação, a caridade que Jesus procurou nos ensinar, está muito acima disso. Mas isso é tudo que, por enquanto, podemos realizar sob a designação de caridade. Não há nas obras básicas do Espiritismo qualquer posicionamento a respeito de doação de órgãos, porque naquele tempo a ciência ainda não podia cogitar desta sublime modalidade de doação, que caracteriza gestos de verdadeira caridade. Entretanto, afirmava que o Espiritismo há que caminhar lado a lado com a ciência para que ambos se confirmem e se completem. Devemos analisar o apego às nossas coisas. Até que ponto somos desprendidos da matéria? Se a reencarnação e o mundo espiritual são realmente uma verdade para nós, aí sim, podemos tomar a nossa decisão. Já sabemos também que o corpo físico é uma cópia, uma forma mais grosseira do corpo espiritual, ou perispírito. Assim como sabemos que toda lesão ocasionada ao corpo físico tem seu efeito correspondente no perispírito. Da dúvida ou da certeza dessa agressão pode originar-se o receio de que, doando nossos órgãos, poderemos ficar com nosso corpo espiritual mutilado. Mas esquecemos-nos de que, através dos nossos vícios, como comer em excesso, fumar, beber, vamos destruindo nossos órgãos e praticando um suicídio lento. Ninguém nos obriga a fumar ou beber, e mesmo sabendo de seus malefícios, o fazemos conscientemente. Portanto, haveremos de futuro de enfrentar, como consequência, os problemas deles advindos, para melhor aprendermos a utilizar numa vida futura o corpo físico que Deus nos concede por empréstimo. No caso da doação de órgãos, devemos observar que não há mais qualquer ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. O fluido vital já se esgotou e o cordão fluídico foi rompido. Não há mais relacionamento entre ambos. Portanto, a doação de órgãos para aqueles que nutrem essa certeza nada impõe como consequência ao perispírito, ensejando ao contrário, grande felicidade ao espírito que considerará a sua caridosa utilidade. Se, todavia, não possuímos suficiente entendimento da realidade espiritual, pode acontecer que o nosso apego ao corpo nos mantenha vinculado a ele
e por isso, ao desencarnarmos, nos sentirmos lesados no corpo que nada mais é do que o perispírito. E isso refletirá pelo tempo que demandarmos para nos esclarecer que o corpo físico ficou na Terra e o nosso corpo fluídico deve elevar-se desligando-se daquele. Se entendermos dessa maneira, o fato de havermos doado órgãos servirá para nos fazer felizes, visto que guardaremos o sentimento de havermos praticado uma ação caridosa ao doarmos órgãos a quem deles necessitava, conscientes de que eles não nos servirão mais. Quanto ao receptor dos órgãos transplantados, deve ele ficar tranquilo, certo de que não haverá implicação espiritual, senão a de plena satisfação e alegria da parte do espírito cujo corpo, uma vez em vida, tornou-se tão útil a ponto de permitir que alguém continuasse a viver graças a ele. A psicografia de Chico Xavier, portanto, de elevada confiabilidade, oferece relato interessante. Disse o jovem Roberto Igor Porto Silveira, referindo-se ao seu pai que se acha junto dele. Meu pai informou-me que a doação fora utilizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo físico. Explicou-se que era justo o trabalho que foi feito, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, a um irmão doente, que com isso pôde continuar vivendo. Esclareceu-me com tanta lógica que acabei reconhecendo que minha irmã agiu corretamente, e isso me fez feliz. Um outro caso é o do jovem Christian Freitas Campos, disse ele. Estou muito feliz por ter uma mãezinha que, doando os olhos que serviram ao meu corpo, permitiu que 2 pessoas voltassem a enxergar. Foi por sua vontade que foram doadas as minhas córneas. O primeiro desses 2 relatos acha-se no livro Vozes da Outra Margem e o segundo no livro Continuidade, ambos psicografados por Chico Xavier. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. São informações, campanhas das instituições espíritas. Se sua entidade não é espírita, também ela pode utilizar deste espaço para divulgar suas campanhas que visem a buscar recursos para sua assistência social, desde que ela não cobre por seu trabalho junto aos carentes e paute suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus. Já no mercado, o livro Preparar Aulas de Evangelização a partir de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Crianças, Jovens e Adultos, volume 1, da autora Termutes Lourenço. Adquira-o também no Idefran. As obras do autor espiritual André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, estão sendo estudadas analiticamente pelo Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, que estende convite a todos os interessados. As reuniões acontecem uma vez por mês, das 17h30 às 19 horas, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Informações nos telefones 99225-9096, com Francisco Bárbara, coordenador do grupo, ou 99121-5995, com Carlos Olvera de Russi. Espírita assine o periódico Direito e Espiritualidade, uma publicação da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, que busca desenvolver o pensamento jurídico espírita, contribuir para a humanização das instituições sociais e dos operadores do direito e despertar as consciências para uma sociedade ética e fraterna. Franca está pronta para o 42º mês de Kardec, de 1º a 30 de outubro próximo. Como seria de desejar pelo próprio codificador, que é o homenageado no mês de seu aniversário de nascimento, o período é dedicado à divulgação da doutrina espírita. O 42º mês de Kardec contará com a presença de ilustres oradores de Franca e de várias localidades do Brasil. Orson Peter Carrara, Sônia Lúcia da Silva Rodrigues, Rogério Barbosa de Castro, Antônio César Perri de Carvalho, Vera Márcia Silva, Cosme Massi, Marcos Antônio Faleiros, Felipe Salomão, Júnior Silva e Rodolfo Moraes Silva. Na parte artística, contaremos com excelentes artísticas da música e do teatro. Vamos ouvir a palavra do nosso companheiro Vicente Benatti. Se dirigem com tanta frequência ao redor do termo morte, passamento, quando chega, leva-se susto. O esportista diz a boca pequena, chegar junto, significa não há tempo perdido, o tempo vale ouro. A doutrina espírita plasma o futuro, sustentação aos dias difíceis, escabrosos do presente. Impossível explicar a mobilidade social de crianças ao nascer, apresente dificuldades em respirar, afecções do coração, desempenho de andar, paraplégico, drama existencial, dificuldades salariais, o significado do emprego, a manutenção do artesanato, o tempo de se ocupar de atividades úteis, dão sentido às buscas ao pão nosso de cada dia. Existem momentos em que se parece esnucado, procura-se a bola da vez e não se acha. Grande sombra de dúvidas tomam conta dos espaços vitais. Aos poucos, chega-se à luz no fundo do túnel. Através da oração, fatores providenciais chegam como oportunidades ao mandato de vida. Salvo-conduto, envelejar é um porto seguro. Alzira Ferrante deu-nos grandes sustos. No entanto, perdura exemplo de vida, participação efetiva aos núcleos de serviço social, cobertura aos trabalhos homéricos de Pedro Leopoldo, convívio ao grupo da correspondência José Paulo Virgílio, lastro de amizade de todas as horas. Braços invisíveis providenciam sustentar com a conversa com Deus e narram a cartilha do bem, à luz de compasso, raízes, a chave de todas as respostas. A bordo seu barco chega-se a um porto seguro. Agora, em relevo, será recomeçar.
no Sementeira Cristã, claramente vivos. Hoje ouviremos mensagem do espírito de Lídia, que pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, dirigiu aos seus familiares e amigos, especialmente à sua mãe, na qual relata experiências que teve no evento de sua transferência acidental para o mundo maior. Vamos ouvi-la na interpretação de Euri Carvalho. Minha querida mamãe, meu querido papai, meus filhinhos amados e minhas queridas irmãs, estou suplicando a Deus que nos conforte e sustente nas lutas da nossa redenção. Já consigo recapitular sem muito sofrimento as ocorrências daquela quarta-feira, dia 28 de março passado. Eu me encontrava feliz, em pleno trabalho, embora no íntimo algo parecesse prenunciar-me sofrimento impenetrável. Fazia poucos dias eu reorganizara a minha vida, arrumando roupas e objetos, como se fosse viajar. Saí do trabalho para ir ao apartamento, o que não era um hábito, como se as mãos do destino estivessem conduzindo-me. Ao chegar, estranhei a porta entreaberta e sinais de desarrumação. Dirigi-me ao interfone para comunicar-me com a portaria, quando tudo aconteceu, colhendo-me de surpresa. Nenhuma palavra, além do choque, pelo inesperado e os disparos da arma de fogo que me alcançaram, fazendo-me rodopiar e sentir a inconsciência que de súbito me fez adormecer. Confesso que não senti nenhuma dor. Não houve tempo de pensar em nada. Dessa forma, somente vim a tomar conhecimento vagamente quando despertei num hospital a que fui recolhida. No começo, tive a impressão que havia escapado à agressão, sentindo-me atordoada. Uma senhora bondosa sorriu e procurou tranquilizar-me, dizendo que tudo estava bem. Não a pude identificar de pronto. Voltei a dormir e assim permaneci por tempo que não pude medir. Posteriormente, despertei com menos indisposição e naquele ambiente agradável dei-me conta de que não estava internada no nosso cirurgia de Aracaju, o que me causou surpresa. Foi então que se adentraram sorridentes a doutora Laura Amazonas e vovó, saudando-me com alegria. Fiquei estarrecida, acreditando tratar-se de uma alucinação pós-operatória. No entanto, aguçada na lucidez mental, compreendi o que se passara e prorrompi em pranto. Pela memória naquele momento, pareceu-me que a minha vida toda, arquivada no inconsciente, desenrolasse uma película cinematográfica mágica e vi-me a repassar todos os acontecimentos dali até ao berço numa espécie de avaliação automática. É impossível descrever o que se passou em mim. As interrogações bailavam na minha mente num calidoscópio de respostas incompletas que eram abafadas pela perturbação emocional. Não demorou muito esse estado, porque vovó se acercou de mim e procurou confortar-me, dizendo que tudo estava bem. Mas a incerteza do que acontecera e das razões do ocorrido angustiavam-me ao tempo em que pensava em todos os seres amados da minha alma. Tranquilizada quanto possível, retornei ao repouso. Assim, a pouco e pouco, fui-me assenhoreando dos acontecimentos e da inquietação inicial passei à conformação, confiante em Deus. Apesar de não haver tido uma íntima formação religiosa e fosse muito racional, compreendi, evocando o que lera e ouvira a respeito do Espiritismo, quanto era a verdadeira sobrevivência do ser, o que me deu mais tranquilidade e consolo. A partir daí, fui reagindo,
sob a orientação de bondosos médicos que me atenderam, e inclusive de alguns professores meus que ali se encontravam, de cujo reencontro desfrutei grande bem-estar. Simultaneamente, em razão das minhas preocupações com todos vocês, fui sendo orientado a respeito do novo comportamento que eu deveria assumir, recebendo notícias tranquilizadoras. Agradeço mamãe e papai queridos o esforço em equilibrar-se pensando em sua filha, especialmente quando comecei a captar o pensamento de mamãe indo ao cemitério levar-me flores e ao apartamento, numa tentativa de carinho de que somente a ternura feminina é capaz. A resignação doída de papai e a sua confiança em Deus constituíram-me uma forma de anestésico na ferida da saudade, confortando-me. No entanto, quando me recordava dos meus filhinhos, cujos pensamentos me alcançavam em chamados sofridos, as lágrimas me afligiam e as resistências cediam. Desejava levá-los e deitar-me juntos a dormir, conversando e rindo, brincando e cantando como antigamente. A presença dos amados Sheilinha e Marquinho nos painéis da minha mente é semelhante ao perfume na pétala da rosa, que nem o triturar consegue separar um da outra. Ouvia as suas perguntas e chorava com as suas lágrimas, desejando consolá-los sem poder. Mas o carinho por você, minha fofolete, e por você, minha paixão, permanece em estímulo para que eu lute e cresça para Deus, a fim de podermos reunir-nos novamente mais tarde, quando vocês concluírem suas atividades na Terra. No dia 4 de junho passado, recebi sua rosa, minha filhinha, recordando-se do meu aniversário, e no último dia 3 deste julho, orei por você e roguei ao Senhor que a proteja de todo mal. Recordem os nossos momentos alegres e esqueçamos o mais. Fui muito feliz na terra. Deus me deu de tudo, pais excelentes e carinhosos, os melhores do mundo, irmãs admiráveis, que constituímos um trio interligado, filhos abençoados e únicos, sobrinhos e amigos incomuns, constituindo um tesouro invulgar. Gozei da saúde e da alegria de viver. Os poucos problemas fazem parte da existência humana e foram todos superados. Perdoo com a alma e o coração aos envolvidos nas ocorrências infelizes e hoje oro por eles. A justiça de Deus tem me ensinado nova forma de compreender a vida. Recordo-me muito agradecida da viagem à Europa com Rose e da última com Clesse. Como fomos felizes, não mesmo, mulheres? Então, expulsemos as sombras da nossa mente e do coração. Foi uma atitude feliz e acertada haver limpo o apartamento, dali retirando o que não justifica ficar. Agora, juntos como antes, vida nova. Já não sofro, amo e compreendo mais afetuosamente do que antes, e sempre juntos como antigamente. Chega o momento de dizer até mais tarde. Não é um ponto final, mas sim uma ligeira interrupção. Sejam nobres, minha paixão e minha fofolete, estudando e atendendo aos seus deveres. Cresçam para o bem. Beijo-os e embalo-os nos braços com carinho e conto histórias, cantando outra vez. No mundo dos sonhos, nos encontraremos em clima de felicidade. Até já, meus amores.
Clese e Rose, prossigam felizes, sem traumas nem mágoas. Vocês têm muito o que fazer na terra e estão convidadas para uma longa e abençoada jornada. Abraço Franco, Enaldo, Neidinha, Fábio, Enaldo Filho, Diana, Raimundo e Patrícia, com o mesmo carinho de sempre. Estamos unidos e rogaremos para que a fada Felicidade teça o manto da nossa permanente união. A você, mamãe querida, cuja luta de amor tem sido ímpar, e a você, papai querido, o herói da resignação silenciosa, o profundo amor e toda a devoção de sua filha, reconhecida e sempre a mesma. Deus nos inspirará quanto ao futuro das crianças. Aguardemos, porque elas estão nas melhores mãos do mundo, as mais dignas e as mais carinhosas. A filha, a mãe, a irmã, a cunhada, tia e tia-avó de sempre, a todos abraçando num imenso gesto de saudade, carinho e gratidão. Lídia. Que maravilha de mensagem essa do bloco anterior. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos, segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN, ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721-8282 e ou envie um e-mail para o IDEFRAN, idefran@idefran.com.br, ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia, cuidando dos sistemas da sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque área 16 3713-0200, ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas, ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. A seguir, pergunta e resposta. Hoje é a nossa prezada ouvinte Paola da Graça Santos, da Vila São Sebastião, que terá resposta à sua pergunta assim formulada. Os senhores do excelente programa Sementeira Cristã, que ouço todos os domingos, podem tecer algumas considerações sobre o mercado, melhor, mundo espiritual, como ele é, se há regiões delimitadas para o céu e para o inferno. Obrigados pelo elogio, minha cara Paola, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. Um dos postulados básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Ditamos que após a vida física existe a vida espiritual em continuidade à vida física. Isso é um aspecto importante da doutrina,
porquanto, para nós, na obra da criação de Deus, não há morte, apenas vida. Vida em diversas dimensões, em diversas vibrações, mas sempre a vida. Por isso, para o Espiritismo, quando nós deixamos o corpo de carne aqui na Terra, pelo processo que nós denominamos desencarnação, quer dizer, sair da carne, o espírito busca uma região espiritual que é própria ao seu estado evolutivo. Estas regiões espirituais são perfeitamente habitáveis e existem conglomerados humanos tal qual existem aqui na Terra. Então, nas diversas faixas evolutivas, há cidades, agrupamentos, há departamentos assistenciais, enfim, uma infinidade de atividades desenvolvidas pelo Espírito na vida que não cessa, na vida que é a permanente criação de Deus. Quando nós chegamos neste mundo espiritual, como dissemos anteriormente, vamos procurar regiões que são afins ao nosso estágio evolutivo. Os mais evoluídos vão, necessariamente, para regiões superiores. Os mais atrasados sentem-se atraídos, puxados, por assim dizer, para as regiões próximas da Terra, regiões de vibração pesadas, regiões de tormentos, de dificuldades. Com o advento da obra psicográfica de Chico Xavier, mais especificamente com a obra de André Luiz, tivemos uma verdadeira revelação dentro da revelação espírita. Porque André Luiz veio nos relatar o estágio em que ele estava e como ele foi recepcionado no mundo espiritual. E o que ele encontrou: cidades, organizações, escolas, trabalho, enfim, a vida estuante como havia aqui na Terra. Essas revelações de André Luiz, esses ensinamentos que ele trouxe, são preciosos, porque descortinam o mundo espiritual não como um local de fumacinha, onde a gente ficava pisando em nuvens. Não, ele nos mostra a realidade da continuidade da vida, que é uma sequência natural nos planos de Deus. Muita gente pensa que André Luiz é o pioneiro no dissertar sobre estas realidades espirituais. Se formos ler o livro Deus é o Absurdo, de Luciano dos Anjos, há um capítulo dedicado às regiões espirituais. Neste capítulo, o consagrado autor mostra que inúmeros outros escritores já haviam mencionado a vida no mundo espiritual, com organização, com atividades, enfim, tudo semelhante ao que há aqui na Terra. Se lermos detalhadamente o capítulo em que ele trata do assunto, verificaremos que vários consagrados autores estudaram a questão e mostraram a continuidade da vida. Portanto, esta situação não é uma invenção de André Luiz. O que André Luiz fez foi ampliar o ensinamento, foi detalhar aquilo que ele encontrou como verdadeiro repórter no mundo espiritual. Cabe mostrar ainda que nesta questão das cidades espirituais, das regiões espirituais, ou daquilo que nós poderíamos considerar como esferas espirituais, é preciso não esquecer que a doutrina espírita, ao revelar o mundo espiritual, mostrou para nós claramente que não há céu e não há inferno. Que céu e inferno são estados da alma, não são lugares fixos. O indivíduo busca, pela sua própria evolução, o lugar que lhe é próprio, que lhe é característico no seu estágio evolutivo. Cabe, portanto, ler toda a obra de André Luiz com atenção e vamos aprendendo com ele que a vida continua. Aliás, este é até o título de um livro dele, E a Vida Continua.
Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 3721-8282 ou ainda passe o e-mail idefran@idefran.com.br. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Com essa advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo pela audiência. Sementeira Cristã pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone. Participação de Euri Carvalho e Felipe Salomão. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.